Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para a semana de todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Sagitário. Aí cai uns blocos de carta. Aqui é As de Paus, Sete de Copas e a Lua. Depois caiu Quatro de Paus. E aqui, As de Paus, Dois de Paus. Vamos fazer sequências. O mundo! Yeah! E o enforcado. Ah! Quase! Foi na trave, gente. Três arcanos maiores para a semana de vocês, sagitarianos. Vai ser uma coisa meio ao céu e à terra, tá? Porque, bom, na realidade depende muito da abordagem que vocês tiverem com relação às questões que se apresentarem na vida de vocês durante essa semana, né? Porque vendo, por exemplo, a primeira carta que caiu, Pajem de Paus, daí depois seguido do Sete de Copas. O Pajem de Paus, ele fala de um princípio do início de uma ideia criativa, né? Ele é mais ou menos a primeira fagulha de ideia de alguma coisa que a gente poderia estar fazendo. Especialmente em termos de criatividade, e aí geralmente, em termos práticos, as criatividades que vêm com o naipe de paus, elas se traduzem também em trabalho. E aí trabalhos que geram algum tipo de reconhecimento, no sentido também de talvez até trabalhar com algum tipo de público ou estar em contato com outras pessoas, né? Só que também o pajem de paus, por ser uma energia de pajem, e geralmente os pagens são energias fracas, é uma energia que precisa de um certo tipo de cuidado e que precisa de um certo tipo de proteção, especialmente com relação às outras pessoas, tá? Aqui, nessa outra combinação de naipe de paus, As de paus, 2 e 4 de paus. O As de paus daí, diferente do pajem, ele é uma energia mais segura e mais firme em termos de criatividade, em termos de ideia. Então pode ser que vocês tenham, na realidade, uma ideia mais que precisa de algum tipo de cuidado maior, em termos até de como vocês lidam com isso em termos de longa duração. No entanto, vocês têm coisas também acontecendo agora, também em função de ideias criativas, que já está mais forte, mais segura para acontecer, ao mesmo tempo que isso também tem trazido diferentes movimentos para a vida de vocês, no sentido de que o 2 é aquele momento que nós estamos prontos para de fato se jogar nessa nova jornada iniciada pelo As de Paus, e aí levar mais a sério essa ideia, levar mais a sério esse caminho, e aí de fato se sentir seguro emocionalmente o suficiente para dar adeus a um determinado tipo de passado. Ao mesmo tempo daí que o 4 também é um momento de reconhecimento, são as primeiras vitórias que vocês conseguem ver a partir muito do reconhecimento das outras pessoas, né? A partir muito de que as suas vitórias são visíveis para os outros. Então, são os primeiros frutos também concretos dessa nova ideia criativa, né? Que vocês já tiveram mais força e mais possibilidade de trabalhar, ao mesmo tempo que tem outra coisa já começando e se desenvolvendo, mas que precisa um pouquinho mais de cuidado, tá? A questão daí com o Sete de Copas é que também essas questões que eu estou falando, isso aqui é muito no sentido de rumo de vida, né?
que vocês estão fazendo em termos de trabalho, o que vocês querem, que também está atrelado a quem vocês querem ser enquanto seres humanos, o que vocês querem trazer e deixar para esse mundo, né? Mas o 7 de copas também indica que isso aqui pode também ter uma expressão em termos de relacionamentos amorosos. Então, pode ser, eu acho que é os dois juntos, tá, gente? Tipo, é a questão tanto de trabalho e criatividade, quanto também de relacionamentos amorosos. Eu acho que os dois estão vindo aqui juntinhos. Porque o 7 de copas é esse momento que a gente, em termos práticos, num primeiro momento, entende que nós temos muitas opções na nossa frente. Seja daí em termos de trabalho, seja daí em termos de opções de relacionamentos românticos, tá? Isso não significa que você não esteja com ninguém. Por exemplo, se você estiver já com alguém, isso também pode se traduzir de você estar mais consciente da sua relação, no sentido também de perceber que a relação ela vem a partir de uma escolha, certo? E aí, ao mesmo tempo, para você escolher alguém, você também tem que entender que existem opções para além daquela pessoa, sabe? Não no sentido de que exista alguma disputa, ou no sentido de que talvez vocês estejam, na realidade, inclinados a escolher outra pessoa, não é necessariamente isso, mas é ter mais ou menos um reconhecimento de que quando vocês expandem a vida de vocês em termos de trabalho, em termos de criatividade, vocês também se entendem mais capazes. E aí eu acho que esse 7 de copas, com relação à questão de ter escolhas na vida a se fazer, vocês têm consciência maior da qualidade que vocês trazem para as coisas que vocês fazem. Porque ao mesmo tempo, o 7 de copas, ele também pode nos dar uma impressão de que a gente precisa conquistar alguém que já é nosso, de certa forma, alguém que já está com a gente, alguém que já tem um sentimento forte por nós, alguém que já nos ama. E aí isso também pode ser um desvio daquilo que a gente tinha que estar fazendo no resto da vida. Num certo sentido, as duas coisas andam juntas. Por quê? Vão andar juntas também para vocês durante essa semana, sabe? Porque o bom desenvolvimento das questões criativas e materiais de trabalho, e quanto mais vocês se perceberem vitoriosos dentro do caminho que vocês escolheram, vocês também vão, de certa forma, colocar essas questões para o relacionamento amoroso de vocês, no sentido de talvez como melhorar, talvez como viver melhor esse momento da vida, porque de certa forma também essas duas cartas, elas representam tanto o 2 de paus quanto o 4 de paus. Eles são cartas de atração sexual e física, são cartas que falam de pessoas que são, num certo sentido, parecidas, no sentido de que são pessoas que se desenvolvem individualmente muito, sabe? E aí, por exemplo, talvez role também um questionamento do tipo, pô, eu tô aqui fazendo demais, sabe? Eu tô aqui fazendo e acontecendo na minha vida e a pessoa que eu tô tá meio que ficando pra trás, ou coisas do gênero, sabe? Mas a tendência é haver um questionamento que seja positivo, tanto para a relação quanto para você. Não é assim um questionamento do tipo, ai, então eu tô cagando tudo, ou no sentido de essa relação necessariamente não é boa para mim, mas são colocar questionamentos saudáveis que vai fazer, na realidade, a própria relação também se renovar, sabe? Porque talvez a outra pessoa também seja alguém que tem uma energia do fogo bem fundamentada, mas que talvez não esteja conseguindo desenvolver do mesmo jeito, mas não significa que ele não tenha, que essa pessoa não tenha, né? Ou que ela não possa, sabe? Mas é possível renovar também as relações amorosas e sexuais num sentido muito positivo e que no final das contas seja muito gratificante para vocês, tá? A questão daí dos 3 arcanos maiores, que são arcanos que estão mais ou menos razoavelmente em conflito, porque o enforcado, ele é sempre uma sensação de se sentir sacrificado,
É que no final das contas, vocês estão de fato no momento de estarem vivendo melhor com tudo aquilo que vocês estão fazendo. E com tudo aquilo que vocês querem. Vocês estão mais seguros, vocês estão mais confiantes, né? E aí, de certa forma, tem muito questionamento interno também rolando no sentido de que talvez quanto tempo isso vai durar, ou até talvez eu não posso ter tudo que eu queira, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Será que eu posso mesmo ter tudo? Será que eu posso mesmo questionar a minha relação e de certa forma ficar tudo bem? Será que eu posso fazer esse questionamento de talvez, putz, eu não quero largar a pessoa com que eu estou, mas será que não pode melhorar? Sabe? Será que eu. E aí, nessa questão do vamos melhorar, será que sou eu que tenho que fazer todo o trabalho da melhora? Ou será que a outra pessoa também não pode fazer nada junto comigo? Tem uma tendência a questionar a possibilidade de fazer isso. E aí, no sentido também de talvez se sentir preso. Porque a carta do mundo, ele é esse princípio de estar se sentindo bem, de estar se sentindo completo. Ele também traz essa questão de muita circulação, tanto de ideias quanto de possibilidades, mas aí de vez em quando a carta do mundo ela pode trazer algum tipo de paralisação, muito em função daí do excesso e não da escassez. Podem ser muitas possibilidades, podem ser muitas coisas para fazer. E aí justamente por isso, no excesso de coisas e de possibilidades, então pode haver uma tendência à paralisação. E eu tô falando muito da paralisação porque a carta da lua, ela representa um pouco da escuridão, da gente não ter certeza daquilo que está acontecendo, nem das consequências das coisas, né? A carta da lua, em termos de vivência, ela mais ou menos nos coloca num sentido de não conseguir ver tudo o que está acontecendo. E aí, de certa forma, também acreditar que tem alguma coisa escondida, né? Que tem alguma coisa, sei lá, nas entrelinhas que vocês não estão entendendo, alguma coisa do gênero, sabe? Porém, ficar centrado naquilo que talvez não esteja dando certo e ficar centrado em talvez tenha alguma coisa escondida que eu não saiba, é mais na realidade uma forma de desviar a cabeça de vocês daquilo que vocês deveriam estar fazendo, que é de verdade viver esse momento de mundo, né? Viver esse momento mais completo e que vocês podem sim pautar as coisas no entorno de vocês de maneira diferente. Mas isso pode gatilhar o medo que vocês têm de perder alguma coisa, o medo daí de ter que escolher, ou, por exemplo, ou o meu relacionamento amoroso, ou o caminho que eu quero trilhar, em termos de profissão e criatividade. Mas tem um pouco dessa questão também, que talvez o medo seja necessariamente irracional. Vocês não consigam entender efetivamente do que e por que vocês estão sentindo tanto medo. Porque a carta da lua, ela é, de certa forma, estranhamente conectada com o naipe de paus, porque ela fala pra gente viver o nosso instinto, viver as coisas que a gente sente que são corretas de se fazer naquele momento. Porque a carta da lua, ela pode, em termos simbólicos, ela nos coloca, por exemplo, para sair para caminhar numa floresta que tá completamente escura e aí quase a gente não consegue ver as estrelas nem a lua de tantas nuvens que tem. Então é um breu, é uma escuridão do cacete, tá? Ao mesmo tempo daí, como é que tu vai sobreviver num lugar aberto no meio do mato que você não está enxergando nada? Aí, em termos simbólicos, a carta da lua nos ensina que a sobrevivência desse momento é seguir um instinto. Qualquer coisa que você faça que siga o instinto nesse momento, ele vai sim apontar para o caminho mais certo. Então é mais num sentido também de não ter medo das escolhas que vocês fazem e reafirmar também, de certa forma, as escolhas que vocês já fizeram. Porque tem coisas que deu muito certo já. E aí a tendência é continuar isso, apesar de ter um momento que talvez não seja lá muito legal durante essa semana. Tá bom, Sagitarianes? Essa era a leitura para vocês para essa semana. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam.
Se vocês quiserem uma leitura mais completa, assistam os outros vídeos de Sol, Lua e Ascendente. Obrigada por terem assistido. Até semana que vem. Tchau, tchau.